todos e todas que estão aqui mais uma vez nessa Sexta-feira Santa. Um dia tão sério, tão bonito, né? Com tanto significado para todos nós. E são 5 horas. Hoje, mesmo sendo um dia santo, né? Seria um dia que todos estariam em casa. Porém, dentro dessa nossa nova rotina, todos estão em casa, né? Há muitos dias. Então, tem sido incomum o estar fazendo outras coisas fora de casa. E hoje a gente tem a entrevista com a doutora Catarina, que é uma advogada brilhante do Espírito Santo. Daqui a pouco ela deve estar entrando já. E a gente vai aguardar um pouquinho. Mas já vou falando para vocês que a nossa próxima semana de lives com entrevistas está muito bacana. Nossa próxima semana nós temos na segunda-feira o juiz federal, doutor Eduardo André Brandão Fernandes, que vai estar aqui conosco. Na terça-feira, a doutora Catarina já está aparecendo. Na terça-feira, nós teremos uma advogada, a doutora Yasmine Barbosa Alves. Na quarta-feira, nós teremos a doutora Ariadna Augusta, lá de Brasília, falando para a gente do processo militar. Na quinta-feira, nós teremos o professor e advogado doutor Paulo Renato Fernandes da Silva, que vai trazer um pouco mais sobre as questões trabalhistas. E na sexta-feira, nós teremos o professor Alexandre Flecha, que vai falar para a gente os erros comuns nas peças processuais. Então, a semana está bastante, assim, animada, né? Eu estou aguardando a doutora Catarina entrar. Ela já entrou na sala, mas não solicitou aqui para entrar. Ela deve estar solicitando a qualquer momento. E só aguardando que ela entre para que a gente possa começar. Volta e meia eu olho para frente ali, mas é porque eu tô com o computador aqui e eu tenho que ler algumas coisas, né? Então é normal a gente até desviar o olhar. Mas vamos lá, doutora Catarina, tô te esperando aqui na sala. Na sala de bate-papo, mas no escritório. Olá, Renato, professor Renato, que também vai estar aqui com a gente. Vai ser um dia muito bacana. O professor Renato vai falar um dia pra gente. Já está marcado, vai ser... A gente vai divulgar. Doutor Renato vai falar pra gente sobre concursos públicos. Olha que bacana. Né? Olá, Carlos. Olá, doutora Catarina. Que linda, meu Deus. Olá, tudo bom? Que elegante. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bom estar aqui. Aqui, um dia assim, característico de uma sexta-feira santa, aquele dia assim fechadinho, nublado, sabe? Para a gente ficar mais respeitoso dentro de casa, tá assim, Aqui aqui. no Espírito Santo também. Mas tá um dia bacana, sabe? Tá um dia com uma hora boa. Eu vi sua foto pela manhã, linda mesmo, linda, linda, adorei. É um evento bonito que eu participei esse ano. Que bacana, ó, tem muita gente entrando aí, ó, Letia Alexandrina, eu acho, João Pedro, já tem uma galera que entrou Eu tô lá. lá na comissão. É? É, Então, doutora Catarina, eu vou fazer as apresentações e a gente vai começar a beber um pouquinho dessa fonte, né? sim. Doutora Catarina está falando com a gente lá do Espírito Santo. Então, vou ler primeiro quem é a doutora Catarina, o que ela já pode mostrar para a gente através do seu currículo, né? Então, vamos lá. A doutora Catarina é advogada, especialista em direito notarial e registral, o que eu já acho, assim, uma coisa assim, já podia parar aí, né? Porque é tão difícil hoje em dia, né, alguém atuar nessa área. Eu atuou como estagiária escrevendo no maior cartório de registro de imóveis do Espírito
Santo. Então, daí a motivação, né? Hoje é colunista e presidente da primeira comissão do direito notarial registrado da OAB do Espírito Santo. Mas a doutora Catarina, ela reside na Grande Vitória, no município de Serra. Serra, ele é um município com cerca de 500 mil habitantes e é o principal polo industrial do Espírito Santo. Tem 23 quilômetros de litoral. Só verdade. Divide em 5 balneários, é onde as tartaruguinhas marinhas vão para fazer aquela desova, depois seus ovinhos, né? E é conhecido também pela prática do surf. Então, assim, eu já anotei, quando tiver um sol e a gente vai podendo sair de casa, eu vou passear por aí. Está convidada. Então, nosso tema de hoje, da nossa entrevista, é como iniciar nessa prática, né, advocatícia, nessa prática extrajudicial. Então, eu queria que você começasse do começo. É uma área bem diferenciada. Dizendo o que é prática judicial e extrajudicial. Os alunos, os estudantes, comecem a fazer diferença. Vamos lá, então, é interessante que a gente consiga entender como iniciar na advocacia extrajudicial com 4 pontos. O que é uma advocacia extrajudicial? O que seria uma desjudicialização? O que seriam os cartórios para essa prática? E quais são os pontos de atuação? Então, de cara, nós já temos 4 pontos importantes para poder a gente identificar na advocacia extrajudicial. Comigo foi muito natural. Eu, por acaso, entrei num cartório extrajudicial, eu não sabia do que se tratava quando eu fiz a prova. Quando eu cheguei lá, eu identifiquei qual foi o meu cartório, era de registro de imóveis, protesto de títulos e documentos. E essas eram as áreas deles, porque existem vários tipos de cartório, eu vou chegar nesse ponto. Então, para mim, foi uma coisa muito assim, foi tudo de repente. Eu estava no último período da faculdade, entrei como estagiária, acabei depois ficando como escrevente e tive a oportunidade de fazer uma pós em Direito Notarial e Registral. Existe especialização para isso. Muita gente que faz a pós de Direito Notarial e Registral é porque atua em cartório. Tem interesse de ser tabelião, tem interesse de ser registrador, ou mesmo atua como escrevente, trabalha dentro desses cartórios. Então, para mim, não foi assim. Para mim, a advocacia extrajudicial ela surgiu de forma muito assim, natural dentro da faculdade mesmo, por meio do estágio. Mas o que vinha a ser a advocacia extrajudicial? Nós sabemos que a profissão de advogado ela é uma profissão muito bonita e antiga, né? E nós temos muitos advogados, somos mais de 1 milhão no país. E nós temos a tendência de litigar, é natural isso. Só que o Poder Judiciário já não aguentava mais, não tem mais como suportar só litígio. A gente sempre tem que ir atrás do Judiciário para solucionar os nossos litígios. E aí, com base nisso, começou a surgir a figura da desjudicialização, do pensamento de ter bom senso e tentar resolver as coisas fora do Judiciário. Nessa pegada, o Judiciário ele entendeu que também é bom para ele ter desjudicialização, para poder ele começar a tratar de casos específicos e realmente necessários e que não tem como as partes conseguirem conciliar. Então, eu costumo dizer que a reviravolta que teve dentro da advocacia extrajudicial, que é aquela atuada em serventias extrajudiciais, foi em 2007, foi por meio de uma lei, a Lei 11.441. Acredito que a maioria dos advogados atuam nela e ela é questão de família. Então, a gente começou a poder fazer separações, divórcios, inventários dentro de cartório. E foi aí que chegou o advogado para dentro do cartório, da advocacia efetiva extrajudicial. Então, o nosso marco de advocacia extrajudicial, ela iniciou em 2007. Então, a desjudicialização é esse fenômeno, que é quando o Poder Judiciário entende que é necessário pedir auxílio de outro mecanismo, e esse mecanismo que eles identificam são as serventias extrajudiciais, porque elas denotam fé pública, elas entregam fé pública. Diferente do que muitas pessoas acham, os cartórios, eles são por meio de delegação, as pessoas elas passam em concurso público, não era assim, mas hoje é assim. Então, não existe herança de cartório, você passa para um cartório específico, se você quiser ir para outro, você tem que fazer outra prova para outro cartório específico. Então, com essas duas figuras, né, da desjudicialização, a gente começou a entrar na advocacia extrajudicial. E, recentemente, nós entramos com a menina dos olhos de ouro do CPC em 2015, que é o usucapião extrajudicial.
que aí é quando abriu o leque mesmo, não só num primeiro momento para advogados, porque corretores também atuam na primeira fase, na parte de ata notarial, mas acho que nós, advogados, temos que começar a nos especializarmos para poder a gente pegar essa fatia do mercado. É muito Sim. imóvel irregular, né? Então a gente tem que começar a pensar em pegar essa fatia também. E o Brasil é muito rural, né? A Muito gente bom. tem muito essa atuação do uso capião na parte Você ainda entende? rural. Então, Você tem esse a gente. conhecimento, não é? Então, assim, a uso capião hoje é a menina dos olhos para o advogado, especialmente ainda mais nesse período que a gente está de pandemia, de reclusão, a gente não consegue atuar na advocacia extrajudicial porque os cartórios eles ainda estão emitindo certidões, eles ainda estão recebendo documentação, peticionamento eletrônico por meio de token. Então, assim, é mais moroso, mas ainda está funcionando nesse formato. Então, assim, o que eu acho que é interessante para pensar em como iniciar na advocacia, eu falei que é advocacia extrajudicial, falei que é desjudicialização, mas eu acho que a pessoa tem que entender o que são os cartórios, né? Existem Sim, 8 tipos de cartórios. 8 tipos de cartórios. 8 tipos. 8 8. tipos de cartórios. Em alguns casos, existe o mesmo local com 4, 5 serviços ofertados. Mas não é a regra. No Rio de Janeiro, por exemplo, onde você atua, praticamente é tudo desmembrado. No Rio tem um cartório de distribuição. Aqui no Espírito Santo nós não temos. Isso para serventia extrajudicial. Então, assim, nós temos o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos, registro de pessoa jurídica, registro civil de pessoas naturais, interdições, e nós temos o de distribuição, nós temos o marítimo, e nós temos o protesto de títulos também. Então, às vezes, acontece de serventias antigas ainda conseguirem ficar com várias coisas. Hoje, quando as pessoas vão falecendo, vão entregando, né? Serventias, elas estão sendo já desmembradas. Mas cada cartório, ele atua num formato, cada tabelião registrador, ele passa para aquele cartório específico, ele escolhe aquele cartório, se ele quiser ir para outro, não é transferência, igual acontece no judiciário. Eu quero ir para o interior, eu quero ir para o centro, não é assim, ele tem que fazer uma nova prova. Certo. Doutora, é natural, assim, talvez, do meu ponto de vista, que no interior haja um pouco mais de acumulação dessas opções, né, em um próprio local pela demanda, né? Mas aqui no Rio, como você falou, aqui a gente trabalha com milhões de Tudo pessoas. desmembrado, praticamente É, tudo desmembrado. e essa questão do uso capião agora está com mais força, nessa sua área aí deve ser Ela muito forte. ganhou, quando a gente fala em uso capião, que foi em 2015 que começou essa possibilidade, nas serventias extrajudiciais, ela efetivamente tomou forma em 2017, porque veio um provimento, que é o provimento 65, e deu a possibilidade da gente requerer a uso capião extrajudicial sem anuência dos proprietários. Anteriormente, veja, ninguém vai falar, se pronunciar no cartório e dizer se eu concordo que tal pessoa está, né, tomando É, posse do que teoricamente é meu. né? Ninguém vai fazer isso, né? Então, em 2017 veio o provimento 65. Quem quer atuar com o uso capião extrajudicial tem que ler o provimento 65. É impossível você trabalhar sem esse provimento. Então, ele deu a abertura de você conseguir ter o registro efetivo, porque em 2015 veio dizendo que podia fazer, né, uso capião extrajudicial, só que não tinha efetividade, porque o proprietário tinha que anuir. Então, em 2017, acabou isso. Então, hoje, realmente, a gente está começando a ver registros por uso capião extrajudicial. Entendi. Mas por parte do advogado, porque, por exemplo, eu sou essencialmente uma advogada previdenciária, da área previdenciária. Então, assim, lá no nosso escritório, nós temos quem faz trabalho, eu não vou pegar essa parte e tal. Na advocacia extrajudicial, é interessante também que o advogado ele se especialize dentro de uma dessas áreas, por exemplo, o advogado que faz essa parte de uso capião, que faça só essa, ele é mais interessante assim, ou ele pode atuar em várias? Não, a advocacia extrajudicial é aberta, inclusive ela comunica com todas as áreas do direito, inclusive com a sua de previdenciário. Vejamos um exemplo. Você precisa provar que determinada pessoa ela tinha um relacionamento estável, público, duradouro, com alguém. E tem algumas conversas, né? Às vezes a pessoa não tem documento, mas tem conversas entre a família, a pessoa está dentro de um grupo de WhatsApp da família, da própria família.
fala assim, vocês venham na nossa casa esse final de semana, como vocês estão. Você pode transformar isso numa ata notarial. Então, você não vai levar às vezes não tem alguém que queira ser testemunha, mas você pode pegar o seu celular, levar até um cartório de notas e falar, faça uma ata notarial dessa conversa, e essa ata notarial você vai usar dentro do direito previdenciário para poder usar como meio de prova. Muito interessante. Ata notarial também usa para meio de prova de traição, por exemplo, no direito de família. Eu conheço tabelião aqui no estado que foi contratado para poder ficar na frente de um motel às 3 da tarde para dizer que aquele carro entrou, saiu de tal hora, naquele dia. E aí a pessoa utilizou isso para poder requerer outras coisas dentro de direito de família. Tem validade essa contratação? Aí, porque a palavra dele tem fé pública? O tabelião ele tem fé pública. Ele tem fé pública. Você pode contratar alguém para dizer que uma empresa está aberta. Você manda um oficial de justiça milhões de vezes, não acha a empresa não acha. O que mais acontece em direito do trabalho na fase de execução? Muito. A execução fica frustrada. A ata notarial custa aproximadamente R$90, e aí tem Eu ia perguntar os valores agora. Não é caro, mas aí depende de estado para estado, porque cada um tem a sua tabela de emolumentos. Então, você pode contratar um tabelião para ele ir até o local da empresa, por exemplo, agora vamos para a área trabalhista, e dizer que naquele local aquela empresa está regular. Por exemplo, uma empresa que trabalha com lanternagem, que tinha 10, 15 pessoas entrando e saindo, 10, 15 carros entrando e saindo no percurso de 1 hora, e você pode calcular quanto que a empresa ela rende. Então, a advocacia é uma mina de ouro. Eu costumo falar que eu fui sorteada com isso, né? Há 12 anos atrás, né? Embora assim, eu já atuo nisso há 10 anos como advogada, na esfera de advocacia extrajudicial. Então, assim, ninguém revela isso, né? E às vezes a gente passa raiva no seu trabalho porque o Correios não encontra, o oficial não encontra, mas o tabelião encontra. Porque ele vai receber para poder fazer aquele deslocamento e vai receber a ata. Direito de família, provar a traição. Fulano de tal, estava naquele bar de tal hora, junta foto, o tabelião tira foto. E fala, vi foto deles dois, estavam se beijando. Tinha os dois, estavam se beijando. Pensando aqui no mundo de previdência, que a gente, às vezes, aquela pessoa... tem muita dificuldade. Pensando no norte, às vezes tem que fazer prova daquela união estável, aquela situação, né? Facebook, imagens do Facebook da pessoa, família, fotos de tudo. As pessoas querem printar, imprimir e levar para o judiciário, aí tem que chamar alguém para dizer que aquilo ali é verdade. Você abre o Facebook, o tabelião ele olha e faz a ata notarial dizendo que é aquilo ali, que eram duas pessoas que falavam que eram casados, que viviam juntos, que desde aquele ano X, que está lá dizendo já publicavam em conjunto, estava em relacionamento sério com ele, publicando, público, perfil. É prova robusta. É prova robusta e fé pública. Fé pública, gente. E tem fé pública. Tô 10 aqui, tô 10. Muito, muito, muito bacana. Fala mais, doutora, que eu tô assim, muito bom. Não, quem acabou chegando depois, né, a gente estava explicando sobre a advocacia extrajudicial e como que funciona a advocacia extrajudicial, eu fiz pós em Direito Notarial Registral, mas você não precisa fazer uma pós em Direito Notarial Registral para poder você atuar na advocacia extrajudicial ou mesmo utilizar as serventias extrajudiciais dentro da sua advocacia. Você pode utilizar dentro da sua área de atuação. Atua em direito de família, não é só divórcio, não é só, né, separação, não é só inventário. Você pode pegar, fazer atas e utilizar como meio de prova dentro do processo judicial. Além disso, né, temos as questões recentes que eu falei sobre o uso capião extrajudicial, que a partir de 2017 podemos fazer direto no cartório sem o consentimento do proprietário. Se não for registrado, né? Porque são duas formas distintas. Você faz a ata num cartório e registra no registro de imóveis. Se não registrar o seu uso capião, você pega tudo que você juntou e leva para o judicial. Também não atrapalha. Entendi. Você tem hoje um uso capião no judicial há 20 anos, há 10 anos já. Eu tenho já uns 6, 7 anos, que eu até conversei já com os requerentes falando que a gente tem que já transferir de imediato para poder ir para o judicial.
Tudo que você fez no judicial, você leva para o extrajudicial. Toda documentação que você juntou, você pode pedir para suspender o processo por um período, para ver se vai conseguir na via extrajudicial. Então, Fiquei com assim, uma dúvida basicamente, aqui. você precisa entender que as serventias extrajudiciais, elas existem porque elas concedem fé pública, né? Elas dão publicidade aos atos, conferem fé pública. E Eu fiquei saber com o uma mecanismo, são vários cartórios. fiquei com uma dúvida relacionada à questão dos menores. Por exemplo, algumas situações não podem ser feitas em cartório quando envolvem menores, e, né, filhos menores, menores sob guarda. Essas Sim. questões de ata, elas, se tiver menor envolvido, pode ser feito ainda assim ou não? Eu não sei o que seria a ata para um menor. A questão do Não, menor é quando ele tem algum direito que vai ser finalizado no cartório, e aí não está tendo um Ministério Público para ouvir ele, como interessado por aquele menor. Então, por isso que não faz o que é finalizado. A ata, ela é meio, ela não é fim. Você vai usar a ata, que é uma declaração, para poder fazer em algum ato. Eu não consigo visualizar nada impeditivo, não, porque não é nada, não está finalizando algo. Não está entendi. A encerrando Thaís ainda. Rodrigues Não é o está registro. perguntando aqui, olha, se pode ser usado em processo de execução de alimentos. Facebook, aparência de riqueza, não precisa ficar dando print, 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 ou levar alguém para poder falar assim, olha, é ele, é ele. Não, você pega, vai lá, conversa com o tabelião de notas, que você tenha confiança, que próximo, né, de onde você já atua, e conversa com ele. Ele vai abrir o Facebook da pessoa como terceiro e vai falar tudo, e vai escrever, vai fotografar e vai juntar no documento, e vai declarar tudo que ele está vendo. Olha, eu tive caso já de um cliente que ele andava de helicóptero, e ele não podia pagar um salário de Ah, pensão. entendi. Mas ele, Ele coitado, ele não postava tem fotografias de helicóptero dentro né, nas redes sociais dele, o perfil dele, a foto principal também era helicóptero. Então, opa, entendi. Mas para a pensão não tinha verba, né? nem o salário, nem o salário. E Então, me diz acabou uma esse coisa negócio de aqui. ficar sempre levando alguém. Porque as questões de família são muito sensíveis, né, em Thaís? As questões de família são muito sensíveis. Então, nem sempre a gente consegue alguém para ir como testemunha. Então, a gente tem É, que realmente até porque verificar às outros vezes as mecanismos de testemunhas, elas prova. são ligadas às partes da mesma forma. Às vezes a única testemunha que ela tem ligação com um e com o outro. Sim, Então é e aí difícil já ela não é estar aqui. testemunha, né? Já passa a Ela ser já testemunha, é só conversa. ouvinte. Fica difícil. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, doutora Catarina, para o estudante que de repente começar a se interessar e atuar nessa área. Ele efetivamente precisa ser advogado. Ele não pode, não é uma área que ele possa atuar antes de se formar. Então, igual eu expliquei, tem pessoas, os corretores, Certo. né? Eles costumam já atuar em algumas coisas que eles podem dentro É, do cartório. Aliás, eles entendem muito, né, de cartório, que eles verdade. resolvem os problemas imobiliários, as pessoas despachantes imobiliários também, né? Então, não necessariamente você precisa ser um advogado para poder atuar dentro de um cartório. Entendeu? Os advogados que não conseguem visualizar o cartório como possibilidade de advocacia, né? Mas Entendi. você não precisa ser advogado para poder, né, tentar. Não estou falando a questão de fazer uma ata para poder ajudar para falar para a pessoa dar entrada no divórcio. Estou falando na questão, Certo. por exemplo, de auxiliar numa ata para uso capião, né? Sim. Em outras situações, é possível sim que a pessoa ela resolva, um despachante imobiliário resolva. As Isso, certidões, emissão de certidão. Hoje em dia existem várias centrais. Vou dar um pulo do gato aqui. Eu atuo no Brasil inteiro. E as pessoas acham que é difícil atuar no Brasil inteiro, porque cada estado tem um código de normas distintos, tem emolumentos distintos. Acontece que de uns anos para cá, os cartórios eles estão se informatizando, eles estão cada vez mais investindo em tecnologia. Então, Uhum. a gente consegue, por meio de centrais, conseguir todas as certidões possíveis, entendeu? Nós temos a central de protesto, que a gente, se você botar no Google Central de Protesto, você consegue emitir uma certidão de protesto gratuita, você consegue visualizar se tem negativação de Uhum. protesto no país sem ligar para um cartório, só colocando o CPF. Consulta protestos no Google. Você bota consulta protestos e você coloca o seu CPF e você consegue identificar em qualquer cartório do país que está lá cadastrado se você tem negativação.
Você vai identificar o valor da negativação e a data que foi negativada. Agora, os dados, aí vai estar lá o dado do cartório, que está a sua negativação. Você liga para o seu Entendi. cartório e descobre quem te negativou. Isso também ajuda para quem, por exemplo, faz as questões de direito de danos morais, né? Direito do consumidor. Tem uma pessoa que fala assim, eu tenho uma negativação, porque no Serasa, no SPC, às vezes aparece, mas só aparece assim, negativado cartório, mas não fala qual é o cartório. Ou negativado X reais, não, nem identifica a empresa. Então, Entendi. se está lá, tem que estar em algum cartório. A chance de estar em algum cartório é muito grande. Então, você bota lá na consulta protesto, bota o seu CPF, gratuito, é gratuito isso. Se quiser cobrar, inclusive o cliente, você faz, né? Consulta protesto, bota o CPF, você vai identificar. E aí o que você vai pagar é quando você identificar qual é o cartório, vai ligar para lá e vai pedir certidão. Aí você vai vir com todos os dados. Entendi. O João está dizendo aqui, ó, até pouco tempo eu também não conseguia visualizar o cartório como uma via de acesso. Hoje é exatamente o contrário. Então, para ele já está clareando também, né? Exatamente. E você chegou a falar dos valores, né? Que determinada situação teria o valor de R$ 90. Tem um lastro, assim, um range muito grande de valores, ou aí tem uma tabela assim, razoável para trabalhar? Como é que é isso? Porque cartório é uma coisa que pouca gente, o razoável para mim não é razoável para você, né? E a gente sempre tenta fugir dos valores, não tem jeito. Mas tudo tem um valor, tem um teto, tem um valor. Não entendo que seja tão alto, não. É porque depende de estado para estado. Você está no Rio, não sei como que é a tabela do Rio. Mas eu acho que são valores justos, sim, para o trabalho que é exercido e para o grau de confiabilidade que é entrega, né? Que é entregue. E tem uma validade esse documento para utilização? Porque, por exemplo, quando uma pessoa quer fazer um divórcio, a gente não vai tirar uma nova coisa e aquilo tem uma validade. Tem validade. Tem validade de 30 dias. Eu acho que aí no Rio tem uma validade de 60 dias. Também depende. Aí no Rio acho que são 60 dias. Eu já utilizei, então depende. Mas tem validade, sim. Entendeu? Entendi. Tá. O pessoal está chegando e a gente acaba conversando muito sobre tudo no início, né? E depois acaba... Não, mas é que o assunto não acabou, não. É que o pessoal vai entrando, né? É que eu sou muito pontual com tudo que eu faço. Então, assim, eu lembro quando eu era conciliadora, eu fui conciliadora de uma vara civil. E aí, os advogados, no começo, eles chegavam atrasados. E eu falava, aqui não tem atraso. Eu botava a cabecinha assim na minha sala e falava assim, doutora, pode deixar que na hora certa eu estou aí, tá? Esteja aqui. Porque eles sabiam que não ia ter atraso, não tinha atraso. Já abri e encerrava a ata, não presente. Você fazia isso? Eu fazia direitinho, sabe? Às vezes ele ficava lá, eu cheguei, doutora, cheguei. Falei, então vamos começar. Mas eles começaram a acostumar que não tinha prazo. E eu acho isso uma coisa positiva, porque a gente tem uma ideia de que tudo pode ser feito de qualquer jeito, né? Sim. Temos que ter horário. Meus alunos já sabem disso. Eu queria te perguntar também, doutora Catarina, se o estudante que gostar dessa possibilidade, ele tem, assim, eu dou aula no Rio de Janeiro, né? Então, os meus estudantes que também estão ouvindo são do Rio de Janeiro. Sim. Aqui nós temos pós-graduações com essa oferta em todo o país hoje em dia. Como é que está essa oferta dessa especialização? Então, quando eu comecei, eu só me recordava de 2 lugares fazerem a pós-graduação, que era o IBEST e era a PUC. Hoje existem outras empresas, né, bastante, inclusive, mas eu acho que antes da pessoa, igual eu falei desde o início, antes da pessoa pensar em fazer uma especialização em Direito Notarial Registral, ela pode pensar em fazer alguns cursos alternativos, né, para poder se identificar com a área e, às vezes, realmente só para poder complementar a área que ela já faz, em família, em previdência, em trabalho, para começar a utilizar os mecanismos nessas áreas, né, igual a ATA, por exemplo. Mas existem cursos rápidos, de algumas horas, que dão um bom suporte. Existe o curso do Arthur Delguercio, que ele é de São Paulo, eu gosto muito do trabalho dele. Existe o curso de uma outra tabeliã também em Salvador, que é a Gabriela Pereira, que também dá curso de como iniciar na advocacia extrajudicial, dá dicas, são horas só de aula, faz ao vivo, faz gravado.
Então, existe outros formatos, ao invés de fazer uma especialização de notarial registral, igual eu disse. Geralmente, quem foi a pessoa que faz a especialização é porque ela atua já na serventia. Já está naquela Ela vai segunda. fazer carreira na serventia ou ela vai tentar um concurso na área, né? Ela vai tentar ser tabelião ou ela vai tentar ser registradora. Mas E o a doutora advogado que Catarina já não tem dá a um sua curso, área não, específica, ele Catarina? pode... Oi? Doutora Catarina não quer fazer um curso, não, para gente? Não, estamos com projetos. Estamos com projetos. Eu acho que em breve eu vou pedir até a sua ajuda aí no Rio sobre isso, com relação ao uso capião Amei, extrajudicial, amei a ideia, porque que é a menina dos olhos. Você gostou da questão da ata que você nem utilizava, né, em direito previdenciário? Você nem chegou a pensar sobre isso, né? a questão é assim, cada advogado previdenciário, engraçado que parece que os tipos de benefícios previdenciários, eles escolhem os advogados. Tem advogado que faz muita pensão. Tem advogado, eu tenho inclusive um grande amigo que ele fala, eu só faço pensão por morte. Ele não faz mais nada, ele só faz pensão por morte. Eu tenho outras pessoas que só fazem aposentadoria especial. Outros fazem muito BPC. Eu sou uma advogada previdenciária que eu sou muito procurada para fazer aposentadoria. Uhum. Aposentadoria. Dificilmente vem um benefício por incapacidade, alguma coisa assim, porque um fala para o outro que se aposentou, ela me aposentou. Parece até que a gente aposenta alguém, né? E aí começa a indicação. Um aposentou, Aí, então, isso são situações, mas já tive um caso até, esse até foi um caso muito interessante. Foi uma pensão, mas ela morou a vida inteira e junto e não tinha um documento de união estável, mas assim, a gente instruiu tão bem o processo que não teve nem... Só na primeira despacho, ele não precisou nem ouvir ninguém, nada. Já deu benefício. Já deu E benefício. nem recorreu. Porque a gente sabe que não é o que geralmente acontece, né? Entendeu? Foi uma situação. Mas eu faço muito aposentadoria. Mas a minha cabeça aqui já ficou caramelando, assim, mil coisas também. Até né? quando eu dou aula também, eu tenho muito pessoal de administração de empresas. E essa documentação robusta, até que a gente tem a advocacia trabalhista empresarial. Sim. Por outro lado, também ela pode ser utilizada pela parte do advogado que atua no direito do trabalho para a empresa. Sim. Porque aquele empregado também que não foi trabalhar e disse que estava doente, né? E postou lá no Facebook. Na rede social. Posta na rede social, na festa, no churrasco. Está doente e ele está no churrasco, né? Ata notarial nele. Ata notarial de justa causa. Eu digo sempre para meus alunos assim, gente, o direito mora em cima da mesa. A gente puxa para um lado e eles puxam para o outro, né? E quem tiver um maior domínio da situação, por provas e tudo mais, vai ter um melhor resultado. Não significa que um vai ganhar, o outro vai perder. Nem sempre, a coisa não é assim. A gente sabe que no direito não é assim. Mas o direito não me pertence enquanto trabalhador, nem enquanto empregador. A lei é a mesma para um e para outro. Então, nós não temos essa situação. Então, eu falo para eles assim, o direito mora em cima da mesa, né? E eles sempre brincam assim comigo. Mas, voltando aqui, você falou que eram 4 pontos. Então, para a gente refazer. Falei sobre o que era a advocacia extrajudicial, que é a advocacia, para a gente, aquela exercida nas serventias extrajudiciais, que são os cartórios, né, popularmente conhecido. Falei sobre a importância da desjudicialização, né, para dentro da advocacia extrajudicial e para o poder judiciário, que foi com esse fenômeno que a gente pode dizer que foi impulsionado em 2007, quando teve a possibilidade de fazer separações, os divórcios, dentro dos cartórios extrajudiciais, e trouxeram a figura do advogado para poder ficar ali, né, junto com as partes. Tem a questão da importância de entender o que vinha a ser cartório extrajudicial e todas as suas especialidades, determinações, igual eu falei, são 8 tipos de cartórios, algumas vezes, alguns ainda estão concentrados em algumas áreas. No Rio, eu desconheço algum concentrado, geralmente eles são todos bem separados no Rio de Janeiro. Então, nós temos o cartório de registro de imóveis, serventia, né? Mas eu acho que a pessoa fala cartório, ela sabe que é cartório, sabe que é serventia. Não, mas olha só, não sabe.
Não Não sabe, sabe. Já então. Cartório é serventia extrajudicial, mas pode continuar chamando de cartório, que o povo. o que que Cartório é acontece? legal. Isso aí é o que importa, que todo mundo consegue entender. Deixa eu Então, fazer uma pausa aqui. Pedi para minha cliente ir no cartório, não o extrajudicial, o cartório do fórum, da da vara. vara, para pegar um documento. Ela me liga, isso muito longe, outra cidade, no norte do estado. E ela me liga, não tem nada aqui. Eu falei, tem, pede isso, isso, isso. Não Ah, tem. Não tem, me passou para outra pessoa. Com quem eu estou falando? A senhora está falando com um tabelião falando de tal. Eu falei assim, opa, onde que ela está? Ela falou, ela ela está foi no no cartório. cartório. Então, na cabeça das pessoas, a gente fala Cartório é tudo cartório, igual, é. As entendeu? pessoas acham. Então, assim, é interessante identificar, né, que às vezes você chega assim, acha que tal cartório faz um serviço, que na verdade não é, aí você já começa a falar assim, é má vontade, não é? Cada um tem a sua, né, especialidade. Nós temos, igual eu falei, temos o registro de imóveis, registro de Ah, títulos e documentos, pessoa jurídica, civil de pessoas naturais, contratos marítimos, tem de distribuição, que no Rio de Janeiro tem, aqui onde eu estou não tem. Nós temos de protesto de títulos e o de notas. Né? O de notas é o mais conhecido, assim, tirando a questão do sim. registro civil, né, que é nascimento, né, falecimento, mas a questão de notas as pessoas costumam usar por conta das atas, né, por conta das escrituras, separação, Isso, de divórcio, então tem o de notas que também costumamos usar bastante. tá. E esse foi os tipos de cartório. Já que você falou que esse de notas é muito conhecido, você citou um aí que são os marítimos. Tem como explicar para a gente a que se destina esse tipo de cartório? Porque as pessoas às vezes podem não ter uma ideia. Eu acho que a doutora Catarina saiu, caiu aí a ligação dela. Vamos ver se a gente espera ela voltar um pouquinho, tá, gente? É, às vezes a conexão acontece isso e a gente espera um pouquinho. Vamos só aguardar que ela deve estar voltando, tá? Eu havia feito a pergunta para ela explicar para a gente como é essa questão dos cartórios marítimos, tá? Vamos ver se ela volta e vamos ver aqui. Tá? Até então, eu estou achando assim, muito interessante toda essa explicação da doutora Catarina Sabino, porque é uma área que a gente acaba por não ter muito conhecimento, né? E por não ter conhecimento, perde a oportunidade de atuar, né? Vamos ver se a doutora Catarina retorna. Vamos ver. Até agora eu ainda não vi ela retornar aqui. Estou esperando ela retornar. É que se eu sair, ela. Ontem aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Ontem a doutora Cláudia teve um problema com o celular dela e acabei tendo que finalizar a entrevista, mas a doutora Sabino, Catarina Sabino, até agora não tinha muita informação se tinha alguma coisa acontecendo. Opa, ela voltou. Ela voltou para responder para a gente. É muito bom para cá, tá voltando. Ai, voltei. Ai, meu Deus, tô nervosa aqui. Achar que todo mundo estava te esperando aqui, tá? Falando Nossa, com tô com ele. pouca carga no celular, mas vamos voltar. Ah, ainda bem que o Henrique tá aí. Oi, Isaac. Doutor Isaac, tributarista daqui da Serra. Opa, Tudo bom, a gente Isaac? estava te esperando voltar, tá? E até porque, A assim, a gente gente parou vai na demorar parte. um pouquinho, mas estamos juntos. Então, a gente parou na parte de cartório de registros marítimos, não é isso? Isso, né? Era para você Ah, explicar sim. um São aqueles pouquinho. relacionados à compra, vendas das embarcações. São relacionados às questões marítimas mesmo. Ah, entendi. Gente, eu Entendeu? achei assim, tudo tão assim, novo não. Tudo assim, mas Sabe teve assim, quando começa a novidades, né? entender possibilidades, né? Muitas Possibilidades, possibilidades. eu A achei um advocacia termo, extrajudicial, ela encanta. encanta.
Doutora Catarina, só tenho que te agradecer, vou te enviar seu certificado. E Obrigada. nossas lives, elas continuam. É um projeto que está ganhando cada vez mais força. Semana que vem nós temos, na segunda-feira, o juiz federal, doutor Eduardo André. Na terça, a doutora Yasmine. Na quarta, a doutora Ariadne Augusta, falando de previdenciário militar também. Na quinta, o doutor Paulo Renato, falando novamente de direito do trabalho. E na sexta, o Alexandre Flecha, falando com a gente. Então, assim, é um projeto que está ganhando força, muita adesão, e a gente continua. E eu só tenho a te agradecer por está aqui com a gente. Eu me coloco à disposição para poder voltar para a gente falar, por exemplo, só sobre os campeões extrajudicial, porque aí é um tema enorme. Não, vai voltar. Você pode, né? Destrinchar aí. Complemente esse também. Sim. Tá? Tá ótimo. Ou então volta com a boa notícia que você vai fazer um curso pra gente. Então bem. Temos já uns projetos já. Devo desenvolver ainda nessa quarentena. Eu acho que mais pessoas precisam entender também as possibilidades da advocacia extrajudicial. Eu acho que vai ser bacana. Não, muito. Eu quero do campeão. Do campeão, né? Todo mundo quer entender. Igual eu falei, né? A gente, não sei se o pessoal estava aqui desde o início, que eu acabei caindo, mas... Não, por favor, ótimo tema, estão falando aqui. Então, a uso capião, né? Igual eu expliquei para a Ed France no início da conversa, ela, embora tenha entrado em 2015 no CPC, ela tomou força em 2017 com o provimento 65. Vocês, se querem saber sobre o uso capião, leiam o provimento 65, que foi quando teve a possibilidade da gente registrar sem anuência do proprietário do imóvel. Mas a uso capião, ela precisa realmente de uma live inteira só para poder falar dos dois formatos, porque ela envolve dois cartórios. Ela envolve notas e envolve registro de imóveis. Eu também quero. Está só subindo aqui, ótimo tema, também quero, sim. Então, já tem um dever de casa. Obrigada, pessoal. Catarina, eu tenho que te agradecer, você mora no meu coração, sabe disso, tá? Grande beijo. E eu vou encerrar a live, salvar, deixar no story. Se você tiver como baixar, porque eu estou tendo uma certa... quero live, quero curso. Se você também tiver como baixar e gravar... Deixa eu mandar um abraço para a Gélia. Gélia, da Comissão de Notarial aqui da Serra. Obrigada, Gélia. Se você também tiver condição de baixar, aí você baixa para a gente poder ter mais chance de gravar. Tá bom? Tá, ok. Se você quer se despedir, fique à vontade, fala suas redes sociais. Eu quero agradecer. Eu vi duas pessoas, né, que eu conheço, 3 pessoas que eu conheço aqui, 4, a Oneida também. Obrigado, William. Ele é cameraman de um jornal que eu já participei algumas vezes aqui. Obrigado, William. Também acabou virando cliente, William. William, ele está em prova do que é advocacia extrajudicial, né? A gente conseguiu resolver uma questão agora na quarentena de forma extrajudicial. Então, assim, mesmo na quarentena a gente consegue continuar trabalhando. Se você pode repetir o nome dos cursos aí, alguém pediu para você falar. Dos locais, dos que eu indico, tem o Arthur Delguércio, ele é de São Paulo. Ele tem um site, né, chamado Blog do DG. Lá tem vários cursos rápidos sobre advocacia extrajudicial. E ele também dá curso para quem quer se especializar a fundo e fazer, inclusive, concurso. E temos também hoje a Gabriela Pereira, que também é tabeliã, e já em Salvador, e também dá curso sobre advocacia extrajudicial, sobre essas possibilidades que eu falei, sobre o mercado extrajudicial. Deixa suas redes sociais, doutora, seu Instagram, tudo. Então, meu Instagram é esse que vocês estão vendo, é Notas e Registros com Café. Eu tenho uma coluna no jornal Tempo Novo chamado Seu Caderno Jurídico. Se colocar no Google Seu Caderno Jurídico, joga para lá, eu escrevo semanalmente. E blog Catarina Sabino, no Jus Brasil. Ai, que legal. Gente, eu estou muito feliz. Foi muito especial, tá? E eu me despeço de você com muito carinho. Você vai voltar, tá bom? E obrigado, ó. Ela está agradecendo aqui, falou que tomou nota do nome. Tá bom? Catarina, um abraço. Abraço a todos. Tá? Ótima Páscoa. Você também. Vou fazer um print da tela. Peraí, fica quietinho. Tá. Isso, ótimo. Tchauzinho, boa Páscoa para todos. Amém.